acesa, Senhor. A chama de te buscar, Senhor, de aprender mais de ti, de te conhecer, Senhor. Te pedimos, revela-te a nós, ó Pai, pois tua palavra diz que a tua luz, Senhor, nos traz conhecimento. E o teu conhecimento nos liberta, ó Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que não apenas a nós, Senhor, mas nossos familiares, ó Deus, aonde quer que nos enviares, permita que nós venhamos ser luz, ó Pai. Permita que nós venhamos ser sal, Senhor. Permita que a atmosfera mude-se, ó Senhor, assim que o Senhor nos introduzir em determinado local. Faça como o Senhor fez com Daniel, Senhor. Dai-nos um entendimento, ó Senhor. Dai-nos um espírito de excelência, ó Pai, pois nós sabemos que é o teu Espírito, ó Senhor, que estava sobre ele, pois assim cremos que também ele não está sobre nós. A tua palavra diz que ele está dentro de nós, e nós queremos que ele não apenas permaneça dentro, mas que ele tenha um fluir, que ele tenha um agir, e que ele possa sobressair, Senhor, de dentro de nós e possa transbordar para aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, continuando, né? Nós falamos sobre pneumatologia. Os irmãos sabem, né, o que é pneumatologia? Acho que ainda lembra, né? É a doutrina que fala sobre o Senhor Santo Espírito. Bom, sabemos que também a divindade e não trindade, a divindade, portão lá trancado. A divindade é dividida em 3 pessoas e os 3 são Deus. Até aí, nada novo. Eu queria fazer somente 2 gráficos aqui com vocês hoje. Um panorama do Antigo Testamento, de como era o Espírito Santo e algumas das suas obras, baseado no que nós já falamos, e um panorama das coisas futuras, né? Que é o que nós vivemos hoje até o estado eterno. E aí nós vamos ver a atuação do Espírito Santo nesses 2 lados aí, sabendo que a graça, que é a vinda de Jesus, é o que é esse divisor de águas, porque até mesmo no calendário nós sabemos que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então nós vamos falar um pouco antes dele e um pouco depois dele. Mas para que não fique apenas em nossas palavras, eu ia tentar, né, me aprofundar um pouco também sobre Ezequiel capítulo 1, que fala sobre a manifestação do trono de Deus, quando fala sobre as rodas, dentro das rodas, os olhos, né, e o óleo que estava sobre ela. Mas vamos iniciar aqui com a obra do Espírito Santo. Espero que você esteja lendo a apostila. Pela última aula nós ficamos de ler do capítulo 7, o 8, 9 e o 10, quem leu, não sei, mas aí fala sobre as simbologias do Espírito Santo. Aí fala que o Espírito Santo tinha simbologia de óleo, tinha simbologia de vento, tinha simbologias de pomba, né? Tinha algumas outras simbologias. Hoje, água, vento, nuvem, então... Enfim, em alguns momentos ele se manifestou de alguma forma. E hoje nós vamos falar sobre essa passagem que é muito conhecida. João 16, 6 e 7. Onde a Bíblia diz assim: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, né? Quer dizer, não só para eles, mas para outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Aquele ar ali é Almeida, revista e atualizada, traduções que os irmãos já têm que começar a se atentar para esse tipo de nomenclatura, principalmente quando vocês estiverem escrevendo. Quando vocês forem fazer um slide, quando for dar um estudo, aí você fala, não, essa tradução eu tirei dessa Bíblia aqui, você coloca na nota de rodapé. É legal tirar esse entendimento. Aí do 17 em diante ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode conceber. Que Espírito era esse que ele falava? Espírito Santo. Amém.
porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está onde? Em vós. Em vós. No tempo de Jesus ele falou: olha, o Espírito, o mundo não vê, o mundo não o conhece, mas vocês não. Vocês o conhecem, vocês o veem, porque ele está sobre vocês? Não, ele está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, né? Quer dizer, não só a vós, mas também a outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Jesus estava pré-anunciando o quê? A sua morte, né? Eu vou morrer, mas eu não irei ficar morto. Eu viverei e vocês também viverão. 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem é aquele que ama ao Senhor? Não é retórica, é uma pergunta. Todo aquele que crê nele, né? O que mais? Obedece às suas leis. Ao texto que nós lemos, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Então, assim, eu digo que amo ao Senhor, mas eu não observo a sua lei, não pretendo meditar e nem executar os seus mandamentos. Eu posso dizer que eu amo ao Senhor? Eu até posso dizer, mas ele tem uma camisa, não sei se vocês já viram um tipo de um slogan que fala: eu sou fiel a Deus, né? A pessoa fala, aí tem um que diz assim: Deus é fiel. Difícil é dizer eu sou fiel a Deus. Esse é meu ponto de vista, porque ele realmente é fiel. Aí continuando: aquele que me ama será amado do meu Pai. Então quem é que vai ser amado pelo Pai? Aquele que ama a Cristo. E qual é a condição para se amar a Cristo? Obedecer os mandamentos. Amar os mandamentos dele e os guardar. Aí continuando: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, aonde ele estiver, eu estarei com ele. E a manifestação é como? Pode ser de várias maneiras. Porque, um exemplo, nós não podemos limitar Deus. Entendeu? Se eu falo assim, ele vai se manifestar assim. Não. Se nós fôssemos falar as maneiras que ele se manifestou na Bíblia, já seriam inúmeras. Só para um tipo de entendimento aí, abra sua Bíblia aí em João, no último capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Quem pode ler aí pra gente? Senta na coxinha? Ainda não. Porém, tantas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, porque nem ainda um outro poderia conter os livros que se escreverem. Amém. Os irmãos ouviram o que ele leu? João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Existem umas outras traduções que falam até sobre a tinta. Mas essa daí já tá bom. Nem ainda. Ele fala que nem aí no mundo todo. Teria livro suficiente para descrever tudo aquilo que ele fez. Aí eu vou chegar e vou dizer para você: não, Deus se manifesta assim. Eu não posso limitar Deus. Não posso.
Ele agiu no Antigo Testamento daquela forma, não necessariamente quer dizer que ele vai agir comigo também daquela forma. Ele pode agir de uma maneira totalmente diferente daquelas que ele já agiu, como também pode agir igual. Ele é Deus. Essa manifestação você quer dizer através do quê? Através dos dons do Espírito? Ou você está querendo dizer que ele vai se manifestar de uma outra maneira? Ele, é o caso que está falando, ele pode se manifestar através do dom, pode se manifestar através do Espírito e pode se manifestar de outra maneira. Eu não posso limitar Deus, querendo dizer assim, se não for assim, não é Deus, entendeu? Eu não tenho condição, eu não devo fazer isso. Por quê? Porque ele pode me surpreender, não, me impressionar. E na maioria das vezes eu posso até dizer, ele é especialista nisso. Você acha que vai ser desse jeito, quando menos pensa, revira a volta, lá no final que você vai entender, rapaz, desde o começo era Deus e eu não sabia, né? Então nós não podemos tentar limitar esse tipo de agir. Quando você vê alguém limitando, você pode ter certeza, é como se diz, a plenitude não está ali. Ali apenas está uma porção, e a porção nós sabemos que é da lei, uma porção limitada, que foi já usada e que está no Antigo Testamento. Hoje nós vivemos o Novo, e o Novo, o nome próprio já diz, novo. Tudo se fez novo, novo pensar, novo sentir, novo agir. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Quer dizer, como o Senhor diz que vai se manifestar e não se manifestará ao mundo e somente a nós? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lembra de um versículo de Apocalipse, quando Deus fala para a igreja de Laodiceia, no final dos tempos, ele diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava falando aquilo para quem? Para a igreja. Para a igreja. E ele estava do lado de fora, a igreja estava sem Jesus. Laodiceia, a última igreja. Então, assim, nós vivemos, escatologicamente falando, esse período, sabe? O período em que Jesus está do lado de fora da igreja, querendo entrar. E muitos dizem: não, Senhor, hoje o Senhor, infelizmente, não está no nosso cronograma, não está na agenda, o Senhor não vai ter oportunidade hoje na sua casa, entendeu? Ela é sua, mas quem manda é nós. Enfim, vamos continuar aqui, porque senão a gente não chega onde eu quero. Porque tem gente que não acredita no Espírito, né? Só Deus Pai e no Espírito. Pai e Filho. E dizem que o Espírito nada mais é do que uma força, né? É os dicótomos, né? Vamos assim dizer também. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Aí aqui vem o nosso clímax, né? Vamos assim dizer, da nossa meditação de hoje. Mas o Consolador, quem é o Consolador? Ele mesmo fala: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ora, ele não disse que já estava em nós? E como é que ele disse que vai enviar no nome dele? Essas coisinhas a gente tem que meditar. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Eu não gosto dessa parte. Por quê? Porque todo mundo fala que não precisa estudar, porque o Espírito Santo vai fazer lembrar. E se lembrar do que não aprendeu e do que estudou? É o caso. Um exemplo. Todos dois são extremamente extraordinários.
Vou citar exemplos aqui. Pedro e Paulo. Não tenho o que falar dos irmãos. Mas eu não sei se você consegue entender ou se você já olhou por essa perspectiva de que Jesus chamou Pedro para ser o primeiro entre os discípulos, que quando ele caísse e depois que ele se levantasse, ajudasse os irmãos. Porém, Pedro só pregou para os judeus. Paulo não. Paulo pregou para gregos, troianos, romanos, alexandrinos. Ele pregou para todos os confins da terra. De quem era, no seu entendimento, quem teve maior glória, Pedro ou Paulo? Quantas cartas Pedro escreveu? 2. E Paulo? No mínimo 13, né? Então daí você vê, e o entendimento que esse cara tinha. Certa vez ele estava diante do rei, fala a memória, Agripa, e ele chegou e as pessoas para falar com o rei precisavam de advogados. Era tipo, por exemplo, um juiz, né? Você precisa de um advogado para se falar diante de um juiz. Então o próprio Paulo se defendia. E no final do discurso ele falou: ué rei, ué Paulo, você está querendo me converter ao teu evangelho? Ele estava convencendo o rei de que ele deveria ser cristão. Então ele pregou não apenas para os judeus, né? Mas ele pregou para os gentios e disse que Deus o fez apóstolo dos gentios. Mas quem foi Paulo? Hebreu de hebreus, né? Ele foi uma pessoa que foi tida como sacerdote, veio de uma linhagem real. Real que eu falo assim, real é sacerdotal, né? Na linhagem judaica. Ele não tinha mistura com os samaritanos. Ele veio, de uma casa, de uma tribo estabelecida da lei, circuncidado também ao 8º dia, fariseu de fariseus, quer dizer, ele não era apenas um observador da lei, ele observava os que observavam a lei. Então ele aprendeu de Gamaliel, que era um doutor, um dos homens mais sábios da época com relação às escrituras. Era um poliglota, só que diante da graça de Deus era cego. Mas quando teve o entendimento, se tornou um dos maiores. E até mesmo ele fala: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas fui chamado por último como um filho abortivo. E eu não, mas a graça de Deus em mim, trabalhei muito mais do que todos eles juntos. O que Paulo tinha que Pedro não tinha? Conhecimento. Então Deus pode usar até um jumento, mas você quer ser comparado com um jumento? Não. Né? Que é a hora, não, Deus vai te fazer lembrar, o que tem para isso é hoje, entendeu? O que tem para hoje é isso, mas poderia ser melhor. E aí a culpa é de quem? É Deus? Não, Deus está usando o que tem. Ele usa um pássaro, ele usa uma árvore, ele usa uma flor, ele usa um vento, ele usa um jumento, ele usou um galo, ele usou um peixe, ele usou um urso, né? Ele usou o leão, ele usou o que ele tinha. Por quê? Porque não tinha um homem para ele usar. Agora, nos últimos tempos, o Espírito Santo dentro de nós vamos permitir que Deus, use essas coisas? Cabe a nós também, que Ele venha e nos use, porque como Ele mesmo falou, já está dentro de nós. Nós somos pó e o Espírito Santo é especialista em trabalhar no pó. Antes do homem ser criado, o Espírito Santo trabalhava na terra, ela era sem forma e vazia. O abismo e as trevas pairavam sobre as águas e ele trabalhava e criava formas. Lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O projeto do Espírito Santo é com o pó. Ele transforma-nos no projeto de vida. É Ele quem faz isso. Mas por que Ele faz isso? Aí é que é a chave. Primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1. Quem era ele? O primeiro missionário. Aquele que veio enviado. Aquele que veio fazer a vontade de Deus. No capítulo 2, o que ele fez? Ele criou os homens. No capítulo 3, ele era quem falava para Adão: por que você fez isso? Aquele que interrogava Adão.
No capítulo 4, ele perguntou para Caim: aonde está seu irmão? Por que você fez isso, Caim? No capítulo 5, né, ele fez Enos, ali está anos, né, mas é Enos. Ele fez Enos adorar a Deus e levantar um altar para o Senhor. Ele foi enviado para nós, os pequeninos. O Espírito Santo ajuda os pregadores que tremem. O Espírito Santo ajuda os que não sabem nada. O Espírito Santo ajuda os fracos. Os que dizem que falam em espírito quando estão bem, isso é heresia pura. Não, eu só falo em espírito quando eu estou bem. Isso é heresia. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 26, o que é que diz? Vocês conhecem a passagem? Não conhece? Como é que eu falo? O título da passagem. Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós com espíritos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis. Pois é, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é sinal de quem sabe? Isso é sinal de quem é forte? Isso é sinal daqueles que não tremem? Isso é sinal daqueles que é pequeno? Né? Por quê? Porque nós temos que deixar estar na dependência dele. E quando nós estamos debaixo da dependência dele, as coisas acontecem. Um exemplo, Jesus, depois de ser batizado, ele foi para o deserto. E ele foi no Espírito. Quando ele voltou, depois de ser provado, ele voltou cheio do Espírito. E aí ele começou o ministério dele. Hoje nós não devemos ser diferentes de Jesus. Só devemos começar quando tivermos o Espírito Santo. E é quando ele nos enviar, quando ele nos outorgar e quando ele nos dizer: eu sou contigo. Eu ia falar sobre isso com vocês nos pés, né, dos querubins, que é lá em Isaías. Nós vamos ler rapidamente, mas está gravado, depois você pode reler. Então eu não estou muito preocupado com isso. Aí fica uma pergunta: na sua vida tem abismos? Isso aqui você pode usar para pregar para as pessoas. Entrega para ele, porque ele é especialista. Lembra de Gênesis capítulo 1? Era um caos, não tinha nada, era um abismo. Mas o Espírito Santo veio e deu forma. O Espírito Santo veio e deu vida. O Espírito Santo veio e criou todo este mundo. Entrega para ele. Ele foi aqui, Gênesis 6:3 e Apocalipse 1:4. Nós vamos meditar nessas passagens já. Ele foi tirado do seu projeto. O trono de Deus se move pelo louvor e é fabricado na terra por lágrimas, sofrimentos. Elas fabricam louvor e o Pai busca os verdadeiros adoradores. Aqui já estou falando do Novo Testamento. Gabriel e os outros 6 anjos que assistem a Deus diante do trono têm um faro aguçado por incenso. Os irmãos lembram o que quer dizer o incenso no Antigo Testamento, no tabernáculo? A oração. Tinha um altar de incenso, ficava aqui diante do véu, antes do Santo dos Santos, né? Tinha um altar de incenso, e aquele incenso era um aroma suave. Então ele simboliza as nossas orações. Né? Então esses anjos têm um faro apurado por esse tipo de incenso. Existe uma lei no trono de Deus para movê-lo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, no caso, no nome de Jesus, não é isso? Quando o Espírito Santo foi para as rodas, em Ezequiel 1, do 16 ao 20, ele é o Espírito do ser vivente. Vamos ler melhor, vamos tocar nesses versículos aí.
Ezequiel capítulo 1, versículo 16. Eu vou pontuar aqui uns versículos, tá? Só peço que você abra sua Bíblia em Ezequiel. Aprendendo mais os versículos que nós lemos. João 21, 25. Ezequiel 1, volume 4, o 10, o 13, até o 23. Aí você vai acompanhando aí na sua Bíblia e depois você me diz o que você entendeu. Capítulo 1, versículo 4. Isso aqui, ele estava no meio do rio Quebar, no período babilônico. Ele teve uma visão de Deus diante dos céus. Os céus se abriram para ele. Os céus se abriram para ele. Eis que olhando vi que soprava um vento fortíssimo que vinha do norte. Qual é a posição do norte? Cima. Então, era um vento fortíssimo que vinha de onde? De cima. Tá, vê se você vai pegando alguma coisa aí. Que vinha do norte. E uma espessa nuvem acompanhava de um fogo refulgente e revolver-se em uma auréola de fogo. Isso te faz lembrar algum evento no Novo Testamento? Capítulo 2. Como foi a descida do Espírito Santo? Eis que um vento tomou aquele local e o Espírito Santo encheu aquela casa e línguas como partidas de fogo estava sobre a cabeça daquele povo, né? Enfim. Então tá, aqui é como se fosse o Pentecostes no Antigo Testamento. Resplandecente em volta, e eis que no meio dela eu via algo semelhante ao aspecto de cores metálicas de âmbar, que resplandecentes saíam do meio dela fogo. Versículo 10. À frente, o aspecto do rosto, aqui está falando dos querubins, tá? À frente, o aspecto do rosto tinha a face de homem, mas os quatro tinham face de leão, e à direita todos tinham face de bezerro, e à esquerda todos tinham face de águia na retaguarda. Consegue imaginar um ser assim? Face de leão, face de homem, face de águia e face de bezerro. Representando o que? Os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas. O homem em Lucas, o rei, o servo, que era o bezerro, em Marcos, a águia em João, e em Mateus o rei. Depois a gente fala mais. Não vamos falar mais sobre isso. Isso aqui é só uma simbologia dos querubins. Versículo 13. Entre os querubins, versículo 13, manifestava-se algo semelhante a ardente brasas de fogo, como tochas acesas, fogo que zigue-zagueava dentre os querubins, e um fogo que saía um resplendor de onde saíram os relâmpagos. Versículo 14. Os querubins zigue-zagueavam à semelhança dos raios. Quando estava olhando para os querubins, eis que a roda estava sobre a terra, e junto a cada um dos querubins os seus quatro lados. Quer dizer, os atributos ensinados pelas rodas do trono, no caso, né? Deus não nos exige o cumprimento da nossa missão, ao mesmo tempo que Ele
não oferece o meio dessa missão. Se Ele não nos dá o meio de fazer, Ele não exige que nós façamos. Aí continuando aqui no versículo 16. Antes do 16 eu vou ler algo aqui para você entender o 16. O padrão da doutrina, a aparência do sincronismo ministerial, o Espírito no meio das rodas, o Espírito estava atuando nas rodas. As rodas são tipos de unidade do corpo. O Espírito Santo considera as rodas iguais a uma roda que cabe dentro de outra roda. Está conseguindo entender? Vai tentando imaginar isso aí. Depois eu vou te dar um gráfico e você vai assemelhar tudo isso aqui junto. E falava da unidade congregacional e ministerial. Esta unidade propicia a operação do Espírito Santo de Deus, quando a unidade de Espírito pode dirigir os querubins de acordo à sua vontade. Versículo 16: o aspecto das rodas era como um brilho crisólito, e todas as 4 rodas tinham o mesmo aspecto. Cada roda parecia estar no meio de outra roda. Quer dizer, a mobilidade que eles tinham era um progresso que era visto no meio das rodas. Por quê? Versículo 17: as rodas, quando se colocavam, iam para os 4 lados e não viravam quando andavam. A glória, a unidade, a manifestação da onipotência do Espírito Santo, ele é poderoso para o seu discernimento quando é manifestada no meio dos olhos. Aí o versículo 18: a circunferência das rodas tinha a altura formidável, e em torno de cada uma havia muitos olhos. É complicada essa visão de Ezequiel. A gente ia ter que ter tempo para falar dela. E o irmão também, quando ele desenhou ela, ele gastou um tempinho, mas ela é muito interessante, porque ela fala de como o Espírito Santo agia. Depois você pode ler até o final de Ezequiel, até o 28, quando ele fala de como o Espírito Santo agia com os querubins. Nós vimos nos gráficos passados, nas aulas passadas, que ele vinha e ficava com o homem pecava, ele subia, mas ele não ia para a plataforma do trono, ele ficava nas rodas. E onde é que ficavam as rodas? Nos pés dos querubins. Aonde ficavam os querubins? Embaixo da plataforma do trono. As asas dos querubins seguravam a plataforma do trono. Aqui estão como se fosse, as asas dos querubins, que os irmãos sabem que aqui é a tampa, do trono de misericórdia. Ele é o propiciatório, o nome dessa parte da tampa. Ela nada mais é do que o trono de misericórdia, e aqui com as asas eles seguram a plataforma do trono. Eu me recordo a primeira vez que me deram a oportunidade para pregar aqui, era no culto de amigos. Aí eu falei sobre os querubins. Aí você imagina a cara do povo me olhando. Porque veja bem, irmãos, a Bíblia fala que 1/3 do céu caiu com Satanás. Então, se 1/3 caiu, 2/3 ficou. E esses que ficaram foram aqueles que disseram: eu não irei. Se Deus quiser e me enviar para tal lugar, lá eu ficarei. Se for para me ser submisso a um homem que é menor do que eu, porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores e estão debaixo das nossas autoridades. Se nós dissermos aos anjos, eles irão, lutarão e guerrearão em favor daqueles que amam a Deus. Então eles estão embaixo da nossa, vamos assim dizer, da nossa autoridade. Podemos imaginar que Lúcifer não queria que isso acontecesse, porque ele queria a glória para ele, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e a Bíblia diz que Deus já nos criou semelhante a ele. Então daí você já vê a rivalidade de Lúcifer contra nós. Então até mesmo os querubins, quando eles chegaram na porta do Éden, que os irmãos sabem que Deus colocou os querubins com a espada flamejante para que o homem não voltasse novamente para entrar dentro do jardim do Éden, aqueles querubins decidiram estar ali. Eles falavam: nós não iremos sair daqui e aqui não vai passar ninguém.
O outro que estava com ele: você é meu amigo, você topa? Ele: eu topo, eu estarei contigo. Como foram feitos o querubim na tábua, na arca da aliança? As asas deles, elas foram feitas juntas. Por quê? É como se diz: o que batesse nesse, batia nesse. Era como quem diz: eu estou com você até o fim. Deus nos deu uma missão. Daqui nós não iremos arredar o pé. Nós permaneceremos juntos. E eles ficavam de cabeça baixa, no caso ali, no propiciatório, mas ali simbolizava o quê? Entre aspas, né? Como verdadeiros amigos que estão para fazer a vontade de Deus. Aconteça o que acontecer. No caso dos querubins, o Espírito Santo ensinava os querubins como eles deveriam prosseguir. Nesses versículos que você lê aqui de Ezequiel, fala que quando os olhos olhavam as rodas que estavam nos pés, rodavam e elas se inclinavam para a direção que o Espírito Santo os guiava. E se a roda os guiasse, eles iam. Se as rodas não mandassem, eles não iam. Mas tinha a hora que eles queriam ir. E por eles quererem ir, o Espírito Santo que estava nas rodas permitia que eles fossem. Irmão, o que isso quer dizer? É que eu, como cristão, só devo fazer aquilo que o Espírito Santo me direcionar, me guiar ou permitir que eu faça. Mas haverá um momento em que Ele vai me dar o privilégio de decidir se eu quero fazer ou não. E se eu disser que quero, Ele diz: eu vou contigo. É mais ou menos isso que Ele fala nessa visão. Irmão, está muito turvo. Aqui vou apresentar um gráfico agora. Ele transforma a cor das rodas. Nós não somos chamados pelo que somos, mas somos chamados por filhos de Deus. No versículo 18, o Espírito Santo estava com saudade dos homens. Um exemplo: Sansão, Jeremias, Davi, Elias, Daniel. O Espírito Santo só poderia permanecer sobre uma pessoa que nascesse de novo. É o caso que ele falou para Nicodemos, né? Davi tocava a harpa, o Espírito Santo descia sobre ele. Davi disse: não retires de mim o teu Espírito, Salmo 51. O Espírito Santo vinha e voltava no Antigo Testamento. E a trajetória do Espírito Santo. Eu não sei se eu mostro a plataforma ou se eu faço a trajetória dele aqui. Vamos tentar desmistificar aquilo ali. Nós vamos estudar com detalhes em divindade mais para frente. Mas como nós estamos falando do Espírito, aqui eram as rodas que eu estava falando de Ezequiel, capítulo 1. Aqui era a face dos querubins: boi, um leão, a águia, né? Atrás tinha um carneiro, tinha um desse lado, um aqui e outro lá atrás. Essa parte azul aqui, ó, era a plataforma do trono que estava sobre eles. E aqui você vai ler a partir do versículo 19. Ó. Quando os querubins se moviam do lado das rodas, também se moviam quando... Não. Versículo 20. Vocês já vão entender aqui. Versículo 20. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Para onde o Espírito as impelia, e as rodas elevavam juntamente com eles, porque o Espírito ser vivente estava nas rodas. Quem é o Espírito ser vivente? Né? O Espírito Santo. Ser vivente é quem? O ser vivente é quem? Deus. O Espírito do ser vivente. Entendeu? O Espírito de Deus. Versículo 21. Assim, quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam. E quando os querubins paravam, simultaneamente as rodas paravam. E quando os querubins se levantavam da terra, as rodas também se levantavam, porque o Espírito ser vivente estava nas rodas. Versículo 22. Sobre a cabeça dos querubins, está vendo a cabeça dele ali? Sobre, quer dizer, em cima, não é isso? Algo semelhante ao firmamento brilhante, com a visão de um cristal que se
se estendia sobre as suas cabeças. Versículo 23. Abaixo do firmamento, cada querubim tinha suas asas abertas, que estavam voltadas umas para as outras, e cada um tinha 2 asas que cobriam seu corpo. Quando eles se locomoviam, escutavam o ruído das asas, como um ruído grandes torrentes, como a voz do Onipotente, e como um ruído de um exército quando eles paravam e abaixavam as suas asas. Versículo 25. Quando por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, ouvia-se uma grande voz, eles paravam e abaixavam as suas asas. Dá para entender que os querubins é que locomoviam a plataforma? Segundo uma voz que ele ouvia de cima do firmamento, ele ouvia a voz, eles iam, ele ouvia a voz, eles paravam. Então quem mandava nos querubins era o Espírito Santo. Aí aqui eu estou encerrando, versículo 27. E que da sua cintura para cima parecia um brilho de um vermelho de um metal, resplandecente como de um fogo ao seu redor, e da cintura para baixo eu vi como semelhante de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Assim era o esplendor do redor, como um arco celeste que aparece nas nuvens nos dias de chuva. Assim era o aspecto da imagem da glória do Senhor Jeová. Ao contemplar aquela visão, caí com o rosto de terra, mas ouvia a voz de quem me falava. Então ali era a imagem do ser vivente que ele ouviu, assentado sobre o trono. Ali era o ar do arco-íris, né, o arco do arco-íris que ele viu. Esses camaradas de branco aqui, ó, são os 24 anciões, 8 desse lado, 8 desse lado e 8 desse lado. Essas taças aqui são as simbolizadas as orações que nós fazemos. Por que 24? Porque a cada hora essas orações são lançadas neste altar de incenso. Raras exceções das orações que são feitas com gemidos e expressões inexprimíveis, porque essas já vão diretamente para o Pai. Como que é? Um exemplo. A gente ora, o querubim leva até lá? Os anjos. O anjo leva até aonde? Até as taças, está vendo aqui o anjo aqui? Então cada hora que fecha um período, as nossas orações chegam lá. Um ancião desse pega a sua taça e traz até o altar de incenso. E essas orações são respondidas por Deus através de trovões. Ele inspira a nossa oração e manda a resposta É imediata? como se ele tivesse prazer nas nossas... Um exemplo, que não era diferente do altar de incenso. Um exemplo, um churrasco. Picanha. A linguicinha queimando, você sentindo aquele cheiro, 3 dias sem comer, no jejum. Eita glória, essa oração aqui eu quero. Então essa oração, aquela de um coração contristado, de um coração quebrantado, de um coração que está em lágrimas, que às vezes não consegue nem se expressar, né? Como mesmo nós lemos no texto, aquela oração que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essas são as orações que são colocadas ali no altar de incenso. E a resposta vem de imediato. Só que quando nós temos esse tipo de oração, ela não passa por eles. Por quê? O Espírito leva direto? Porque o Espírito Santo está em nós. E Jesus é o intercessor, Jesus está ali. Não, ali é uma figura do antigo ainda. Então Na nova figura, ali está vendo as oliveiras, ali fala das 2 testemunhas que vão pregar na grande tribulação. Aí o trono de Cristo está à destra, né? Vai estar desse lado aqui. Aqui Cristo ainda não foi apresentado ainda. Vocês vão ver isso mais para frente. Os 7 castiçais, que são as igrejas, né? Nós sabemos simbolizar ela. Então esse é o relógio de oração que Davi fez na terra. Que Davi, não posso dizer sem querer, mas né, que ele foi inspirado a fazer, né? Que tinha esses turnos de hora em hora e de louvores, e a troca de turno dos sacerdotes, de louvores e tal. Então era mais ou menos isso aqui. Mas eu trouxe essa imagem para te mostrar isso daqui, ó. O querubim.
trono e da ele roda. estava debaixo da plataforma do trono, e essa roda era cheia de olhos, e como um exemplo, quando Jesus, no texto que nós lemos no início, Senhor, mas que Jesus disse, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E isso os discípulos pranteando para que Jesus não fosse. Mas assim também nos céus estavam os querubins clamando para que o Espírito Santo não descesse. Consegue entender? E o que é que o Espírito Santo desceu para fazer na terra? Consolar, ensinar. É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu dei essa rodeadinha aí só para a gente para ver se você se interessa nesse assunto. Porque o que eu falo para vocês aqui, eu digo não é com vanglória não. Às vezes você pode ver, mas não vai ser em qualquer lugar que você vai encontrar. Você vai vir falar de muita teoria, de vários exemplos e tal, mas você não vai ver nada prático. E aqui é como se diz, às vezes, né, uma figura vale mais que 1000 palavras. Mas em que sentido? Vamos iniciar aqui o nosso quadro aqui da revelação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós lemos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vai ficar um pouco difícil eu fazer ele todo assim, então eu vou ter que dar uma enxugada, então pode ser o contrário, mas como não é, então tudo bem. Então aqui é a nossa baseline. Nós vamos decorrer aqui um período, só que eu vou ficar no período da transição do Novo Testamento ainda. O que é que havia aqui nessa parte aqui? A terra, mas ela estava cheia de águas. Ela estava encoberta. E o Espírito veio, trouxe água, houve separação entre as águas, e a terra se manifestou, vamos assim dizer, foi criada. Nesse meio período, o Espírito Santo trabalhava na terra. Só que aqui aconteceu uma ideia que não é diferente do que nós já falamos várias vezes. Vou botar vermelho. Deus criou Adão e também, um outro exemplo, Caim. Continuando a nossa baseline. Qual foi o próximo evento que aconteceu entre Deus e os homens? Nós já estudamos isso aqui. Noé. Gênesis 6, 3. O meu espírito não contenderá mais com o ser humano. É a hora que o espírito é tirado da terra. Por quê? Lembra que nós falamos lá, capítulo 1, ele era um missionário, capítulo 2, ele falou com o homem, ele criou o homem, no capítulo 3, ele chamou a consciência de Adão, por que você fez isso? No capítulo 4 ele falou com Caim, no capítulo 5 ele levantou Enos para erguer um trono, um altar. No capítulo 6 ele já fala a respeito da corrupção do gênero humano, quando o Espírito Santo é tomado, quando houve aquela história dos nefilins e tal. Não convém a gente falar sobre isso aqui agora. Então, nessa parte aqui, o Espírito Santo subiu. Nós falamos no início, né? Como eu falei para vocês. Lembra? Vai tentar desenhar. Sangue de Jesus. Então, o Espírito Santo foi para a arca. Primeiro ele desceu para cá, não encontrou local para pousar, aí ele subiu para a arca. A arca simboliza o quê? A plataforma do trono. Só que lá ele não subia e ficava na plataforma, apesar de que lá não tinha trono para ele, apesar de que existiam algumas tochas ali, que é onde tem versículos em Apocalipse que falam sobre as 7 tochas do Espírito de Deus.
né? Que ficava tanto em cima como embaixo. Por quê? Porque ele não é único. Ele podia se dividir em vários, né? Mais na frente talvez a gente fale sobre isso. Então ele subia e descia. Aqui aconteceu o quê? A corrupção do gênero humano, certo? O dilúvio, vou assim dizer. Corrupção do gênero humano. Que nada mais foi do que um castigo para que aquela humanidade, né, fosse desfeita e Deus começasse uma nova através de Noé. Continuando aqui, o que aconteceu? Qual foi o próximo prelúdio? Deus trouxe a lei. Juntamente com a lei veio também o sacerdócio. Sacerdócio levítico. Nessa hora, o Espírito Santo vinha sobre alguns, exemplo, Daniel, Elias, Sansão, Saul, Davi, mas não permanecia e voltava. Vinha e voltava, vinha e voltava. Por quê? Porque ele só poderia permanecer sobre aquele que nascesse de novo. Até aí, nada demais, né? Para nós aqui, é especialista já nisso aqui. Aí veio o que depois? A graça, que é nada mais é do que Jesus, que ele desceu, permaneceu e depois levou Jesus no bico, lembra? Aquele raminho de oliveira para a arca. Só que ele trouxe para a arca, só que ele não permaneceu aqui. Ele voltou e habita em nós. No caso, eu vou botar aqui o ser humano, né? Nós. E Agar e o Ismael? Oi? Agar e Ismael fica lá na parte da lei, né? Agar e Ismael, ainda está aqui ainda. Que no caso é Abraão, né? Abraão. Então ele está nesse meio termo aqui ainda. Então, aqui é, vamos assim dizer, um prelúdio do que aconteceu até os nossos dias. Ok? Vamos agora para a obra do Espírito Santo hoje. Deixa ela voltar. Hã? Não. Deixa eu ver se eu posso acrescentar mais alguma coisa aí. Tá, através da graça em Jesus aqui, o Espírito Santo, né, esteve sobre ele. Eu coloco isso aqui para diferenciar Jesus. Ele veio até nós. Aí aqui no caso é como se fossem os 12 discípulos, tá? Que eram 12, depois virou 70 e depois virou 500 e aí foi só, né, multiplicando. Então em Jesus ele veio até nós. Isso daqui nós estamos falando do Espírito Santo, do agir, da obra dele desde Gênesis aqui, né? Nós vamos falar da divindade daqui para trás, a eternidade passada. Quando nós estivermos em atividade, aí nós vamos falar daqui para trás. A princípio nós vamos começar até só aqui mesmo em Gênesis mesmo. Então, pode continuar? Então vamos lá. Agora nós vamos falar a respeito dele hoje, em nós. Depois que Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Aí até na lição passada, né? A esposa ainda falou assim, mas qual é a diferença? Aí eu citei como um exemplo, Jesus só poderia estar em um lugar, e o Espírito Santo está em todos os lugares, ao mesmo tempo, né? Jesus estava limitado nesse corpo, o Espírito Santo está limitado no corpo? Não. Ele tem corpo? Não. Mas ele quer usar um corpo, não
Então ele quer usar nós, né? Então ele veio, e o que que ele veio fazer? Aí ele é o ar da graça. Consolar, ajudar. João 16, versículo 8. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Quando ele vier. Quando ele vier, né? Ele já veio. Ou não? Aqui continua. Para João ainda não, né? Como assim? Para João ele não tinha vindo ainda não. Não entendi. Quando ele vier, convencerá. Vier. Aí, tipo, para João, então não tinha vindo ainda. É isso que ela tá falando. Certo. Ali no caso, é palavras de Jesus, né? Não sei se É porque não está em ordem cronológica o livro. Exato. Porque assim, quando ele fala aí, Jesus está falando, Jesus diz, quando ele vier, né? Para João realmente ainda não tinha. Por quê? Porque ele ainda estava na terra. Porque Jesus ainda estava aqui. Quando é que o Espírito veio? Depois de 7 dias que Jesus subiu. 7? 10? Hã? Quem dá mais? No 20 e 22, em João 20 e 22, fala que disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Tá. Recebei, mas ainda não estava. Recebeu o Espírito, mas ainda não tinha sido revestido, né? Era aquela parte em que Jesus disse que o Espírito já está em vós. Mas ele mesmo disse, se eu não for, ele não virá. Aí como é que ele não tá, como é que ele está em nós, sendo que ele ainda não veio? Né? Mas aí é como a Bíblia fala, quem lê entenda. Ele estava em nós. O reino de Deus está onde? O reino de Deus no meio de nós. Ele está em nós. Nós às vezes não vemos, mas ele está em nós. Esse seria o nosso próximo gráfico aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar, mas na próxima aula a gente fala. Vou fazer um panorama do reino milenar, da grande tribulação e da guerra de Gog e Magog, do tribunal de Cristo, trono branco. Nós vamos dar uma pincelada nisso daí para você ver como foi a obra do Espírito Santo, porque aqui, ó, nós ainda paramos aqui ainda na graça. Aí aqui vem a grande tribulação, posso dizer que ela é dividida no meio por 3 anos e meio, 3 anos e meio aqui. 5. Tá, mas isso aí é outra história. Nós estamos aqui falando do Espírito Santo, tá? 3, 2, 3, 2. Essa daqui é a obra dele no Novo Testamento. Novo Testamento. Nova aliança. NT. Amém? Beleza. Então aqui, João 16:8 diz o que ele falou? O Espírito vos convencerá. Pecado, justiça e juízo. Vamos fazer uma análise exegética aí desse texto. O Espírito vai fazer o quê? Nos convencer de quê? Pecado. Calma aí. Pecado. Do que mais? Justiça.
E de que mais? Juízo. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. O que ele vem fazer? Convencer. O Espírito, a obra dele no Novo Testamento, a primeira coisa é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a segunda obra dele? Do pecado porque eles não creram em Jesus, é para continuar? Oi? Para continuar a leitura? Pois é. Do pecado porque eles não creram em Jesus. Certo. Da justiça porque eu vou para meu Pai e vos não me vereis mais. Vós não me vereis. Vós não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo João, já está julgado. capítulo 16. Calma aí, que nós não pode mudar agora não. Só continue a leitura. Da justiça, que eu vou para o Pai, não verá mais. Aí ele explicou cada parte ali, o porquê. Pecado, juízo. Aí versículo, agora, 9, João 10. 16, 13. O que ele fala aí? No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Guiar, convencer, guiar. Vai guiar em toda a verdade, porque ele não. A primeira obra que ele vai fazer é nos convencer da. Pecado, justiça e juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, vos guiará. Guiará em toda a verdade. Verdade. Porque ele não fará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá. E vos- Verdade. Ele irá fazer o que depois que nos convencer da verdade? Porque ele não Guiará. guiará em toda a verdade. Verdade guiará. Também falará, né? Falará a si mesmo, mas tudo que ele ouvir, Ele não falará de si mesmo, ele vai falar de quem? não fará do Espírito da verdade. De Deus. De tudo que ouviu do Pai vai anunciar. Mas ele vai falar de quem? Do Pai. De Jesus? Tudo que ele Jesus. ouviu de Deus, ele vai anunciar Ele vai falar de as Jesus. coisas do Ele não falará de si mesmo, mas de mim. Falará de. Por quê? Não O falará Espírito vos fará lembrar de tudo quanto eu falei para vocês. Certo? O O Espírito fará lembrar de tudo Espírito que te Jesus fará fez lembrar aqui. de tudo aquilo, aquele capítulo que nós lemos lá. lá que não vão. O Espírito da verdade, não pode receber, falei, ó, aquele que me ama. Oi, Tanto quem for com o antigo ser de Abraão, quem for com o precipitador, os dois vai lembrar de tudo que fez aqui em cima da terra. sim, Mas o selo de Abraão não existe mais, né? plena consciência. Não, no caso é o paraíso, né? O seio de Abraão realmente, Jesus levou cativo o cativeiro. Mas aquele que estiver no Hades, que é o princípio das dores, que está sem Deus, ele está em plena consciência. Um exemplo Jesus deixou para a gente na parábola do rico e Lázaro, que o rico falou, olha, manda eu ir lá e se eu falar para eles, para os meus familiares não vir para cá. Aí Jesus falou, não, lá tem os Moisés e os Mas quem for para o profetas. paraíso também. Quem for lá, eu acredito que sim, estará em plena consciência, mas não, eu imagino que não terá as dores dos parentes que estão aqui na terra e nem desses que estão lá embaixo, porque eu imagino que tamanho será a alegria de estar ali que não olhará mais para trás. É o que eu imagino. É tipo um exemplo. Um exemplo aqui, a irmã Luana está com a filha dela ali nos braços. Deve ter passado algumas dificuldades durante a gravidez, mas depois que ela recebeu a criança nos braços, Esqueceu de dizer.
Você não se preocupa muito com o que passou. Você está feliz por estar com a criança ali, né, no braço. Então assim somos nós. Quando entrarmos lá, eu acho que nós não teremos mais essas lembranças de dores de passado do que tivemos aqui nessa terra, né? Eu acho que o que passou, passou. Mas isso é o que eu acho. Depois a gente pode ver na Bíblia alguma coisa nesse sentido aí. Então essa é a primeira, a segunda, a terceira. E o versículo 14, o que ele fala? Glorificará. Essa aqui é a terceira obra. Aqui ele fala, ele vem nos convencer. Nessa outra aqui ele vai fazer o quê? Versículo 13. Me glorificará. O Espírito da verdade, quando ele vier, vou deixar em branco aqui, depois a gente terminar de uma outra forma. Bom, essa seria a obra, ele falará, anunciará, guiará, e em Pentecostes ele fez algo, se eu consigo escrever. Não só o que ele fala, ainda tenho muito que vos dizer, mas não Podeis suportar. Um exemplo dessa aqui, não poder suportar aqui. Eu ia colocar aqui embaixo, mas ia talvez manchar um pouco. Então vamos para cá. Os irmãos estudaram a teoria do conjunto, né? Então veja bem. Pai, Filho e Espírito. Ok? Filho e Espírito. Nós vimos assim. Não sei se os irmãos lembram. Pai, Filho e Espírito. E nós, como era? Corpo, alma e Espírito. E se eu fizesse assim? estrela. Pai, Filho, Espírito. Aí aqui vem o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E se aqui nós colocássemos espírito, alma e corpo, o que seria isso aqui? É o óvulo? É o óvulo? É difícil falar O sobre que é isso isso? aí. Porque isso é para que todos sejamos um. Um exemplo. Como nós estávamos falando lá de Ezequiel, Virou fórmula matemática? roda dentro de rodas. Aqui é um exemplo de rodas dentro de rodas. Mas no meio, quem está no meio? O Espírito Santo, irmão. Nós estamos falando dele. Ele está no meio. Aqui é a posição dele com relação à divindade. Mas no meio de todos nós, ele está no meio. Por quê? Porque ele prescruta os pensamentos do Pai, ele sabe o que o Filho quer, ele conhece o nosso entendimento, através do Filho ele sonda os nossos corações, a palavra dele é capaz de discernir o nosso pensamento e as nossas intenções do coração. O Espírito Santo está no meio. E por causa dele é que a obra de Deus tem continuado e permanecido até os dias de hoje. Quando ele for tirado, haverá igreja? Não. E haverá a manifestação do anticristo, é isso? É isso. Sim, mas no começo vai ser tranquilo ainda. Mas 3 anos vai ser primeiro De alegria, de falsa paz. É o primeiro cavaleiro que vai ser solto.
O primeiro selo demora 3 anos e meio. Isso aí nós ia ver no próximo gráfico, mas nós vamos deixar para a próxima aula. Eu só queria mostrar pelo menos isso aqui para vocês, para dizer qual era a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Primeiro, convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, trazer à luz a verdade, nos guiar e falar a respeito de Jesus. E qual vai ser a sua terceira obra? Nos glorificar. Glorificar é diferente, né? Não sei se os irmãos lembram quando nós falamos em soteriologia, quando fala lá sobre a predestinação, que o final é glorificar. Glorificar é o que? É estabelecer aquilo ao qual o propósito foi declarado antes da fundação dos tempos. E o que seria glorificar para nós? Ele vai ficar sabendo o que tem para dizer. Ressuscitar? É a vida eterna, né? Exatamente. Recebemos A glorificação nossa é a vida eterna. A princípio somos transformados, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Depois nos traz à luz a verdade, ele nos guia. Além de nos guiar, ele nos impulsionará a falar a respeito de Jesus, até um dia em que ele completará a obra dele, que é nos glorificar, nos tomar para ele, assim como fez com Jesus. Então aqui é a obra dele até a grande tribulação. Aqui na grande tribulação, aí a obra dele começa a mudar um pouco. Por quê? Porque ele não vai estar mais na terra. Ele vai levar a igreja para o céu. E na hora que ele leva a igreja para o céu, ele vem aqui e volta. Aí é onde vai haver as 2 testemunhas, que vão ganhar 144 mil. Os anjos voarão, né, clamando o evangelho eterno, para que as pessoas se arrependam. Porque aí vem um ai, depois faltam mais 2 ais. E esses ais aí, os irmãos que já leram Apocalipse tem mais ou menos uma noção a respeito disso. Mas é basicamente isso daí. Aí na próxima nós vamos falar sobre a graça, né? O arrebatamento, os 7 anos de tribulação, o milênio e o estado eterno. Mas não vamos entrar de fundo neles. Nós vamos falar da obra do Espírito Santo neles, que é aqui na grande tribulação e depois no milênio. Aqui, Mas quando a igreja for tribulação, arrebatada, o Espírito Santo ainda vai continuar trabalhando? aqui é o arrebatamento. Eu já não escrevo bem desse jeito, meu Deus do céu. Manda a cabeça. Aqui seria o arrebatamento, passaria a grande tribulação, o milênio. O que vai acontecer aqui no milênio? A guerra Gog e Magog. de Armagedon. E Gog e Magog é. Gog e Magog é aqui, é no final do milênio. E aí depois vem essas outras aí. Mas isso aí é outra história. Aí como é que o Espírito Santo vai haver salvação na grande tribulação? Como é que é? Repete o pastor. Vai haver salvação na grande tribulação? Amém. Vai ser difícil. Mas, mas aí, Não mas vai ser mais fácil. essa grande tribulação não é para a igreja, né? A igreja vai ter subido. Pois é. Por quê? Os não salvos, os que não. Por que que a igreja já subiu? Não vai ter o arrebatamento, pastor Pedro? Vai ter o Vai ter o arrebatamento. arrebatamento, a igreja vai subir, certo? Jesus vai A voltar igreja vai subir, tá Jesus certo? vai voltar de 2 vezes, não é isso? Também. Passa da folha o Paulo que brinca. Aí eu, se fosse Deus, subiu a igreja, não salvaria mais. Já era, já passou o outro. Olha só, talvez você nunca pensou dessa forma. Existem pessoas que têm a ideia, né, do... Nós já 5 minutos que a gente sabe.
sabe que existe texto bíblico para todos os três, né? A diferença é, esses aqui vão no arrebatamento. Eu vou ficar nada. Os mid-tribulacionistas vão passar 3 anos e meio da grande tribulação, quer dizer, meio Tudo será feito conforme a vossa fé. Eu vou. meio da grande tribulação, ok? E esses aqui após, né? Após. Deus me Deus. Esses são os corajosos. Eu vou até botar assim, grande. A peneira vai funcionar ainda. Grande tribulação. Se você analisar, não existe apenas textos, mas tudo isso aqui vai acontecer. Vai haver salvação no arrebatamento? Vai, pré-tribulacionista. Vai haver salvação no meio da grande tribulação? Vai, médio-tribulacionista, mid-tribulacionista. Vai haver salvação após a grande tribulação? Vai, no reino milenar. Então eles não estão errados. Agora vale a forma de como você quer subir. E ainda tem um outro meio. Tem a quarta, essa daqui o povo não gosta muito não. Que ela é antes dessa daqui, ó. Quando você morre. Porque aqui você pode ver que essas chamadas aqui, elas são coletivas. Nem Lázaro, nem Não é? A igreja coletiva. Os que vão ser salvos, coletivo. Salvos após coletivo. E a sua chamada individual? Jesus pode vir daqui 10 anos, mas ele pode te chamar hoje à noite. E No ano agora? de 2000 todo mundo estava esperando acabar Mas nessa coloca aí também, pastor, sim. Coloca esse também. Oi? Coloca esse também. Não, é o caso que eu estou dizendo, ela está aqui Escreve antes. aí, ó, morre. Antes. Não, é porque aqui é o seu chamamento Individual. individual, exatamente. Esses aqui são os chamados coletivos. E o chamado Agora individual. existe também o individual. Ele acredita que todo mundo vai morrer antes, né? Eu acredito. Bota lá o de vermelho, morre. Escreve. É que eu não quero esticar. Oxi, nós quer saber. Vamos encerrar então agora. Abra sua Bíblia aí em Lucas 12, versículo Lucas 12, versículo 35 e 36. Irmão Jovelino, você é tribulacionista, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista? E ainda existe um meio aqui ainda, tá? Entre eles. Esses são os mais cotados no meio cristão. Mas ainda existe alguns que ainda tem base para esse meio da história aí. Enfim, não é o nosso caso aqui. Aí se sentar uma assembleando e E os presbiterianos juntos. O que está escrito aí em Lucas 12? Nesse texto aí. Lucas 35 e 36. Ungido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sejam vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao Então- voltar ele das festas do casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abra. Logo se abra, né? Então ele diz no 35, né? Ele fala: estejam prontos para servir e conservem acesas as vossas candeias. Aqui ele está falando de servos e está falando de virgens, lembra? Das virgens, as 10 lâmpadas, as candeias. Então, quem eram os servos? Os judeus, simbolizando a lei. As virgens estava falando do Novo Testamento, simbolizando a igreja. 5 loucas e 5 nécias, né? Não, 5 nécias e 5 prudentes.
Então ali ele está falando sobre elas, sejam prontas para servir, certo? No versículo 35. Agora o 36. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Calma aí. Vai ter o casamento. Um exemplo. Nosso último casamento aqui na igreja, Cosmi. Casou. O banquete foi antes ou foi depois do casamento? Depois do casamento. Então, o que quer dizer o casamento para nós? O arrebatamento da igreja. Estamos falando escatologicamente, né? Nós sabemos que o casamento realmente é alegria, sim, mas nós estamos dizendo escatologicamente, as coisas futuras. Então, o que é o casamento? É a união de Cristo com a igreja. Ele veio buscar a igreja. Então, essa é o casamento. A noiva vai entrar pelas portas de Jerusalém, adornada, né? Ataviada e tal, enfim, para o banquete de casamento, para que quando chegar e bater, possa abrir a porta imediatamente. Quer dizer, o seu servo, o seu senhor foi para o casamento, passou pelas bodas e voltou. Aqui ele está falando de onde? Da segunda vinda. A primeira vinda é o arrebatamento, pegou a igreja. Agora as pessoas que ficarem vão ter que manter suas lâmpadas acesas e os servos estarão prontos para servir. Por quê? Para quando o seu Senhor voltar, os pegarem com a lâmpada acesa e prontos para isso. Isso quer dizer que a noiva já subiu. Tem algum judeu aqui? Muçulmano? Então nós somos gentios. Muçulmano, descendente de Ismael. Judeu, descendente de Isaac. Amém? Então, se não for nenhum desses dois, é gentio para Deus. Se não subir no arrebatamento, vai ter que dar a cabeça aqui para não chegar antes aqui do Armagedon. Serão servos. E vão cingir os lombos, viu? A aroeira vai vermelho. Oi? Quem morre não passa por nada, já vai direto. Quem morre? Quem morre antes do arrebatamento? Hoje. Ou vai para o princípio das dores, ou vai para o paraíso. Do princípio da dor já não tem mais. Não, ali já era. Só vai ressuscitar no trono branco. Nós vamos falar isso na próxima aula também, que é a atuação da obra do Espírito Santo até. Aí, como se nós falássemos de gente até. Exatamente. E se for no tribunal de Cristo, só para No tribunal de Cristo é aqui, ó, no arrebatamento. Aí aqui já vem um galardão, já vem as boas obras. Uma pergunta: o trono branco é antes ou depois do milênio? Depois. O trono branco é o estado final. Conclusão. Exatamente. Morte eterna, vida eterna. Não tem mais. E ali não haverá salvação. Então tem dois tribunais. Tem dois Tem tribunais. vários tribunais. Vários. Os tribunais das nações, tribunais dos anjos, tem um tribunal de Cristo, tem um tribunal do trono branco, né? Tem vários. Mas não cabe a gente, pelo menos hoje, falar sobre isso aí. Amém? Por hoje tá bom? O que vocês acharam da figura lá? Já está lá no site, viu? Depois, se vocês quiserem baixar, esses slides ali vai estar lá no site. E tá bem? Vamos fazer uma oração, vamos encerrar. Será que era para acabar hoje 9h40? Também. Já vai ficar, convida os meninos. Convida os meninos para ficar para oração. Você vai fazer oração? Não. Vai. Oração pela irmã.